A gente vai ter aquele nosso bate-papo agora com os nossos palestrantes. Eu convido para vir para cá, né, por favor. Ricardo Saraiva da Edmond, venha para cá, Ricardo. Pode ocupar o seu lugar aqui. O nosso Guilherme Nagamini também, da L8 Energy, vem para cá, Guilherme. Vamos bater um papo bacana, legal aqui. Aquele complemento, né, que não deu tempo de fazer na palestra, a gente vai complementar aqui com as tecnologias. Estamos falando de mercado, lançamento e tendências dos principais players do Brasil e também do mundo. E eu já estou vendo aqui no meu retorno, já tenho aqui Roberto Valer, da PHB Solar. Tudo bem, Roberto? Saudades de você. Tá falando de São Paulo aí, Roberto? Bom dia. Bom dia a todo mundo aí, meus amigos. Saudade de todo mundo aqui. Estou em São Paulo, sim. Maravilha. Vai entrar nesse bate-papo conosco aqui já também aqui nesse nosso espaço e havendo a possibilidade aqui também, depois de uma rodada de perguntas, a Michele vai passar aqui também com o microfone, caso um dos nossos congressistas tiver alguma dúvida com os nossos palestrantes, com os nossos players aqui, tá certo? Então eu vou começar aqui com o Ricardo Saraiva, o Ricardo que... Opa, só um pouquinho, Michele, aqui. O Ricardo da Edmond trouxe para nós aqui, na sua palestra, a respeito da Edmond Agro, né? O sistema, o aplicativo, fornecimento de crédito para custeio de lavoura, onde o Edmond Agro integra, né? O integrador acessa o cliente também, uma observação que a gente fez aqui. Deixa eu passar o microfone para você aqui também, deixa eu ligar aqui, fazer o testezinho aqui, Gil. Oi. Perfeito. O que eu queria saber em relação a esse sistema é o seguinte, estamos falando do agro, vamos supor que o cliente ele seja um produtor de soja, no caso, e ele quer instalar uma usina solar fotovoltaica lá na sua fazenda, alguma coisa nesse sentido, mas ele mexe com soja. Existe essa possibilidade do Edmond Agro, é para isso, para fazer essa negociação com ele no caso de uma soja futuro, e se isso se aplica também em relação a todos os commodities, seria isso mais ou menos, Ricardo? É exatamente isso, PC, assim, para que você possa entender, para que todos possam entender, o produto, o programa Edmond Agro, ele é direcionado totalmente ao produtor. E o que a gente possibilita? Eu não financio o custeio da lavoura, eu financio exatamente, único e exclusivo, o projeto, tá? Então, o integrador que procurar por nós, ele tem que entender que o financiamento é o turnkey. Então, eu vou financiar a mão de obra, eu vou financiar todos os equipamentos AC, DC, eu vou financiar módulo, inversor, enfim, o projeto como um todo. O projeto completo, no todo. Exatamente isso. E commodity, né? Então, quais são as culturas que nós aqui, quanto Edmond Agro, trabalhamos nesse produto, tá? Uhum. Então, é soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, arroz e café. Tá? Nesse primeiro momento, são essas 6 culturas. Nessa linha de commodities. Exatamente isso. Então, a gente está se preparando aí, porque aí é um sistema um pouco mais robusto, um pouco mais complexo também, para que a gente possa ir para suinocultura, pecuária, enfim, a gente começar a ir para outros segmentos também. E como você falou, existe aquela carência ali, de 12 meses ali, exato, onde ele pode ter instalado a sua usina fotovoltaica para depois começar a efetuar esse pagamento em 3 parcelas para a Edmond, é isso? Exatamente. Assim, é algo muito importante. Como eu tinha dito, o produtor ele é sempre muito, ele tem uma barreira, né, já naturalmente sobre o produto, se funciona ou não. Então, às vezes, isso também é uma barreira para que ele possa fazer investimento. Então, no momento que você apresenta um produto, que você diz o seguinte, olha, você me paga a primeira parcela daqui 12 meses, sem colocar nenhum tipo de recurso à frente, aí você tem um diferencial, porque ele vai falar, bom, é o seguinte, eu não vou colocar absolutamente nada de dinheiro, não vou investir nada, né? Eu só preciso da matrícula da minha fazenda, meu RG, meu CPF, eu tenho aqui o negócio gerando, se funcionar mesmo, ok, se não funcionar, eu vou para uma briga jurídica, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que a conversão é quase que 100%. Ok, deixa eu perguntar aqui para o Guilherme Nagamini também, só lembrando aqui que a nossa audiência é rotativa, o pessoal que está nos acompanhando online aqui, faz um favor para mim, passa para o Guilherme lá também. Já está aqui, já está com o Guilherme, fica com você. Estamos falando aqui do mercado, lançamento e tendências dos principais players do Brasil. Bom, Guilherme, eu acompanhei atentamente ali a sua palestra, quando você fala, principalmente em relação, né, às tecnologias, a BIPV, telha solar,
as pérgolas, o filme fino, enfim, tudo, né, que você, os carregadores de veículos elétricos, luminárias solares com vários módulos de potência, enfim, são tecnologias, né, até no momento que você falou do gerenciamento, da conexão, da automação, né, tudo online, mix de soluções ali. Eu quero saber dessas tecnologias, na sua opinião, como que é, Guilherme, quando uma dessas tecnologias novas vai para o mercado, como que é a entrada delas no mercado, como que é essa entrada das tecnologias citadas por você aqui? Ok. Existem duas maneiras de entrada, né? Quando eu coloquei aquele mix de produtos, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o carregador, ela na verdade é uma tendência e é uma entrada mais puxada, né? Porque se você tem carro elétrico e não tem onde se abastecer, né, você acaba tendo que se obriga a ter essas soluções. Então, ela é puxada pela necessidade, né? No caso da telha solar, né, das pérgolas, do filme fino, né, é uma quebra de paradigmas, né? Hoje nós temos muito disseminado no Brasil, né, o gerador do o sistema gerador solar, né, como um módulo que você coloca na casa, com um custo específico, né? Mas ela é como se fosse o básico, né? De construção e de concepção de tecnologia. Quando a gente fala de telha, a gente está falando de vidro temperado, encapsulando um filme fino, né? Que tem uma conotação muito mais resistente e também uma conotação muito mais de performance visual, né? Mais para arquitetos, mais para decoradores, né? E para aquele cliente mais exigente, que não quer ter, digamos assim, um ambiente mais poluído visualmente, né? E aí, por que eu digo que é uma quebra de paradigmas? Porque daí entra na questão preço, né? A gente está muito padronizado com o preço do módulo, então muito se pergunta, tá, mas com relação ao módulo, quanto que sai mais caro? Essa comparação não tem como fazer. Tá? É uma questão, ontem a gente estava falando sobre como convencer o cliente final a comprar, né? E eu comentei sobre o desejo, né? Uma coisa é você vender um carro de luxo, por mais que a pessoa tenha prejuízo, porque carro é custo, né? Você não é investimento, né? Por mais que ela tenha prejuízo, ela tem o desejo de comprar e acaba comprando. Tem gente que prefere comprar um carro a colocar o gerador fotovoltaico, né? Porque ele não entende ainda o conceito, é cultural isso, que o sistema gerador fotovoltaico, na verdade, é um investimento, ela não é custo, é investimento, né? E aí essa quebra de paradigmas que é difícil, né? Porque, imagine, se a pessoa já tem dificuldade, né, de comprar um gerador fotovoltaico convencional, que tem um custo, como é que ele vai comprar um sistema gerador com uma telha que é bem mais caro, com uma pérgola que é bem mais cara? E assim, não é só o preço, ela tem esse valor, o valor construtivo dela tem esse valor, né? E aí o convencimento é muito maior, tá? Então, é difícil, tá? Essa quebra de paradigmas, mas é fácil de convencer também, tá? Então, seria essas modalidades de entrada, esses são os desafios, na verdade, que a gente tem, tá? Hoje à tarde eu vou falar sobre o filme fino, mas existem outros parâmetros também de rentabilidade do gerador que não é na especificação técnica que a gente consegue ver, tá? É concepção de tecnologia. Tá? Depois eu já ia fazer uma pergunta para você, mas você já me respondeu. Se essa quebra de paradigmas em relação ao camarada que prefere comprar um carro zero do que investir num sistema como esse, você já disse que a tendência é que isso mude também, né? Isso seja fácil da gente poder entender futuramente também essa questão, né? Daqui a pouquinho você volta com a gente. Deixa eu dar um pulinho até São Paulo com o professor Roberto Valer, que fez a palestra aqui com a gente. A gente acompanhou tudo aqui, PHB, 36 anos de pioneirismo e competência tecnológica, professor, né? Inovação está no DNA da PHB, como você falou, nos sistemas fotovoltaicos, que investem em pesquisas e tudo mais. Eu queria saber em termos de futuro, mas num breve futuro, você trouxe ali todas as tecnologias, o que a gente pode esperar
ainda, quem sabe, neste ano, em termos de lançamentos, né, das tecnologias, das novas tecnologias da PHB, como você falou, é um centro de pesquisa aí, professor Roberto Valério. Isso mesmo, PC. Então, na verdade, assim, a gente vê, né, que o mercado fotovoltaico, na verdade, todos os participantes do mercado fotovoltaico cada vez estão trazendo mais inovação, criando novos produtos, né, criando, trabalhando com nichos específicos do mercado para oferecer melhores soluções. A PHB não pode ficar fora desse contexto. Então, a PHB já vem trabalhando há muitos anos, né, investindo fortemente em pesquisa para desenvolvimento de soluções com armazenamento. Estas soluções, no momento, né, o que muitas pessoas chamam de inversores híbridos, né, não são permitidas, né, segundo a legislação atual, mas logo se está trabalhando justamente isso com o Inmetro, com as entidades competentes, para que a gente consiga vender esse tipo de sistemas. Então, vamos ter soluções tanto híbridas como soluções off-grid, né? Estamos trabalhando com novas soluções para armazenamento, e quando eu falo armazenamento, quero que as pessoas comecem a pensar que não é somente, né, ter um backup de energia. Armazenamento, na verdade, é um conceito um pouquinho que vai além, né? Porque você pode, por exemplo, para consumidor grupo A, né, dar soluções para que o cliente não tenha que pagar uma demanda tão elevada, ou para que ele não tenha um consumo tão elevado, por exemplo, no horário pico, né, no horário ponta. Então, existem várias coisinhas, várias soluções que vão ser parte do nosso dia a dia. A gente também está vendo que os módulos fotovoltaicos estão trazendo cada vez, né, são mais eficientes, mais potentes. Os módulos bifaciais estão chegando já no mercado brasileiro, então os inversores da PHB se estão adaptando para poder trabalhar com esses módulos que cada vez têm maior corrente, né, ou às vezes também tem um aumento da tensão, né? Alguns têm maior tensão, menor tensão, mas o inversor tem que estar preparado para todo esse tipo de módulos. Então, também nos estamos preparando para isso. Já estamos lançando novos inversores com essas características. Uma coisa que também foi falado agora, o carregamento veicular. Isso vai ser parte também do nosso dia a dia. A tendência é que cada vez a gente utilize menos carros movimentados a combustível, né, e cada vez mais carros movimentados com eletricidade. Então, existem vários tipos de soluções, né? Quando a pessoa pensa em carregador elétrico, né, acho que é só uma coisa, mas existem carregadores, por exemplo, que você vai instalar na sua residência, existe um carregador que vai ser compartilhado por um prédio, um condomínio, existem carregadores que vão ser instalados num eletroposto, e cada um desses carregadores, né, são soluções diferentes. Também estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu acho que vamos ter assim, várias novidades durante este semestre que vem, e eu fico muito contente de poder estar acompanhando toda essa movimentação do mercado. Bacana, e como você falou aí até dos carregadores, do eletroposto, eu acredito que já a gente vai ter também aí as eletrovias, né, como a gente já tem lá de Paranaguá, Foz do Iguaçu, né, Guilherme, a gente tem, nós teremos aí outras, quem sabe aí, podendo num futuro muito próximo também, porque é uma tendência, né, não tem como se fugir, aí o combustível fóssil praticamente com os dias contados, como era no começo lá, quando a gente tinha aquele celular, aquele Motorola PT550, você pagava até quando recebia a chamada, lembra? Era caro, era difícil, a coisa vai se atualizando, vai mudando, então essa é uma tendência, acredito, né, que a tendência e o mercado vai estar em alta também aqui no futuro muito próximo. Deixa eu pegar um gancho aqui, deixa eu só ver. A gente vai abrir uma pergunta aqui, pessoal quiser um questionamento. Eu lembro que o mestre ali fez uma pergunta para o Guilherme Nagamini. Por favor, Michele, leva o microfone até o mestre. Por favor, eu peço que o senhor se identifique, fale o seu nome e a empresa que o senhor está representando, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar aí os palestrantes. O meu nome é Janson, eu sou da empresa Sansol Tecnologia. Então, vamos fazer aí umas perguntinhas aí, para ver se a gente consegue tirar uma pequena dúvida que eu fiquei, né? Primeiro eu faria a pergunta para o Ricardo, da Edmond.
Essas 3 parcelas de que você se refere, do financiamento, o que acontece? Esses 12 meses de carência, que o cliente vai ter esse prazo para pagar, os custos que ele já tem com a demanda de energia dele, ele se pagaria? Por exemplo, no caso da energia solar, na mini geração, hoje a gente tem um bom argumento de vendas quando a gente diz assim, olha, com o próprio valor da conta, você já paga a tua parcela do financiamento. Eu queria saber que você explicasse um pouquinho se hoje uma pessoa que não tem energia solar, no caso do agro, e aí ele opta por isso, né? O que vai acontecer? Ele já tem um gasto de energia mensal. Então, nesses 12 meses, o que ele vai economizar, que ele não vai pagar mais, o que ele já pagaria, se no final desses 12 meses, ele teria essa quantia suficiente para pagar a primeira parcela. No caso, até na forma de payback, né, de retorno. Bom, é complicado a gente dizer que ele vai ter o recurso para poder pagar a primeira parcela já diretamente com a economia, porque tudo vai conforme o projeto, conforme dimensionamento. De repente você pega um cara que ele tem pivô de irrigação, tem desconto de irrigação noturna, mas se a gente falar em microgeração, sim, né, a gente sabe que é certo. Se a gente ir para projeto de mini geração acima de 75, eu acho que é muito relativo, né? Há de concordar aí, né, que é relativo conforme o dimensionamento do projeto, conforme o tamanho que vai ser, se ele quer fazer para atender 100% da demanda, se ele tem demanda contratada, né, que aí já é o caso. Então, assim, eu acho que tem que ser analisado caso a caso, mas um projeto, eu diria que um projeto bem dimensionado, sim, a gente consegue ter aí a economia para que ele tenha, no mínimo, né, somando com todos os benefícios que a gente comentou, em relação ao fluxo de caixa positivo, a economia e valorização da cultura, ele tenha no mínimo 60% aí do valor da parcela. A segunda pergunta seria para o nosso amigo da L8 Energy. Sobre essas telhas que você comentou, elas são rastreadas por um software? Porque, veja bem, as telhas elas são pequenas e existem muitas conexões. Então, você vai ter ali umas strings bastante longas e, no caso de manutenção, por exemplo, a gente é sabedor que, no caso de uma string, quando você tem vários painéis ligados em série e um deles dá um defeito, fica até um pouco mais difícil você saber, dificulta um pouco a manutenção. No caso de telhas, ainda é muito mais ainda essas conexões. Como é que é feita essa rastreabilidade? E no caso de manutenção de uma telha via dar defeito, existe uma forma prática de você detectar isso? Perfeito. Essa parte de rastreabilidade, né, de algum ponto com falha, né, ela vai depender muito mais do projeto também, porque cada telha é como se fosse um módulo convencional normal, tá? Então, se você colocar um inversor para toda a conexão, você não vai ter uma detecção muito mais apurada, você vai ter que ficar realmente vendo manualmente, né, vendo lá onde está energizado e como está sendo feita a conexão, né? Mas você também pode colocar inversores menores, você pode fazer strings menores, você pode colocar, por exemplo, microinversores. Então, assim, no caso da telha, a concepção da telha, ela não prevê isso, tá? Muito mais o projetista, né, do gerador é que vai ter que ver onde que ele quer, né, qual que é o parâmetro, o campo amostral que ele quer para poder visualizar as falhas. E a última pergunta para o nosso amigo da PHB. Roberto Valera. Roberto, né? Roberto, eu queria saber de você, que você explanasse um pouquinho mais sobre as baterias de lítio que você comentou. Se você puder comentar um pouquinho mais para a gente, e qual a previsão dessas baterias estarem sendo fabricadas nacionalmente e à disposição do mercado brasileiro. Beleza, meu amigo. Bom, também quando a gente pensa em baterias de lítio, não pensa em uma solução única, mas também existem tipos de baterias de lítio, né? Primeiro da tecnologia, como que é utilizada na química, né? Como também a forma como ela vai trabalhar, né? Existem baterias que são low voltage e high voltage, que na verdade significa como elas são empacotadas, né? E a tensão com que elas vão trabalhar.
cada tipo de inversor pode trabalhar com algum desse tipo de baterias, né? Então, temos soluções que vão variar, né? Na verdade, a configuração, como elas vão ser montadas, e isso também tem um impacto nos custos. Eu acho a bateria de lítio-íon uma coisa muito legal, né? Porque é uma tecnologia que abaratou uma coisa que estava estancada por muitos anos, né? Armazenamento eletroquímico era sinônimo de bateria de chumbo ácido. Só que essas baterias são pouco eficientes, né? Tempo de vida é pequeno e custo é grande, né? Bateria lítio-íon já soluciona alguns desses problemas. Tem um tempo de vida maior, o custo vem caindo, mas ainda temos essa barreira, né? No contexto atual, aqui no Brasil, né, ano 2021, ainda, para a grande maioria dos sistemas conectados à rede, financeiramente ainda não é viável utilizar baterias de lítio-íon. Também não se pode por causa da lei, mas não, vamos omitir isso por enquanto. Mas existem nichos do mercado, aplicações específicas, onde isso já é outra realidade. Por exemplo, locais onde não existe rede elétrica. Já vale a pena utilizar bateria de lítio-íon, né? Porque é uma forma de armazenar mais eficiente. Grandes consumidores industriais que estão gastando, por exemplo, queimando combustível, né, para abastecer a unidade consumidora em certos horários. Também, em alguns casos, já vale a pena utilizar esse tipo de sistema de armazenamento. Então, o que a gente está vendo é que cada vez mais, por causa da escala e da evolução tecnológica, a gente vai começar a integrar mais soluções com este tipo de sistema de armazenamento. Ok, nós temos, obrigado Roberto, obrigado mestre pela participação. Temos mais uma pergunta ali, por favor, Michele. Peço que o senhor se identifique, né? Seu nome e a sua empresa. Michel Sedinauer, da Plex Solar. Queria perguntar a Guilherme, entendendo o financiamento de vocês, enfim, a carência, as parcelas, a periodicidade, está dando para escutar? Você. A pergunta é quais as taxas de juros que vocês estão praticando, né? Enfim, o melhor caso e o pior caso são os prédios de vocês. E, Roberto, fica aqui a pergunta de quem é a melhor pessoa, enfim, qual o melhor meio de contato para a gente conversar com a PHB sobre os sistemas de armazenamento de vocês. Legal, obrigado pela pergunta aí. Acho que é algo que de fato eu não coloquei justamente para provocar, né? Ainda bem que você levantou essa lebre. Mas enfim, a taxa de juros é algo bem complicado da gente falar e tangibilizar isso. Por quê? Porque nós estamos falando de uma operação de barter, né? Operação de permuta. Então, no momento que você está vendendo um equipamento com um produto que ele nem sequer plantou, né? Que ele está colhendo uma safra que de repente ele já negociou no passado, né? E você está apostando, né, o seu investimento, né, no nosso caso, como investidores, e apostando o investimento ali em algo que ele vai plantar, né, é algo um pouco difícil de você tangibilizar uma taxa de juros, tá? Mas se é para a gente entrar nisso, eu te diria que é algo em torno de 10% a 12% ao ano. Tá? Para o Roberto Valério. Roberto, quer que a gente depois passe os contatos aqui para o nosso congressista? A produção quer passar, fica à vontade, tá? Ia comentar isso, né, que para as pessoas que nos estão assistindo remotamente, né, algum cantinho aqui do portal do grupo FGG tem os contatos da PHB, e o contato mais rápido, meu amigo, é contato@phb.com.br, né? Você manda um e-mail lá e a pessoa encarregada vai te encaminhar para o grupo que está vendo o tema armazenamento. Ok, pode ficar tranquilo que a gente passa mais detalhes aqui para o nosso congresso. Vamos passar até o teu telefone celular. Fica tranquilo aí, Roberto, não tem problema não. Estou brincando, viu? Guilherme Nagabini, um detalhe que me chamou a atenção na sua palestra sobre assistência técnica para inversores, né? A L8 Energy, ela substitui o inversor danificado
para que o cliente final não seja onerado até a recuperação do seu inversor. É isso? Exatamente. O INBD é exatamente para não onerar o cliente final nem o integrador, né? Então, teve alguma ocorrência, né? Se é um integrador que comprou, obviamente, né, comprou da L8 Energy, né? A gente faz a substituição no dia seguinte, né? A gente disponibiliza para o dia seguinte, para que ele não tenha que ter aquele delay de 30 dias, né? De 30 a 60 dias de enviar o equipamento, a gente mandar para assistência técnica, ou até mesmo, né, como nós temos a centralização da assistência técnica, a gente fazer a nossa análise para devolver o equipamento arrumado, né? Então, isso onera muito, né? Que seja 30 dias que a gente leva para fazer isso sem mandar para a fábrica, é 30 dias sem produção para o cliente final, né? Isso desgasta demais o nosso integrador com relação ao cliente. Então, é exatamente isso, a gente substitui, tá? E depois a gente vê. Se for um problema de instalação, a gente vai cobrar do integrador, né, a assistência técnica. Se for um problema de garantia, nós vamos passar para o nosso fornecedor, né? Ok. O Ricardo, você que está acompanhando direto mais nessa parte do agronegócio, dos commodities, existe essa consciência por parte dos produtores em relação às energias renováveis, ou também precisamos de uma quebra de paradigmas para que as pessoas entendam que ele não está tendo um custo e sim um investimento para amanhã depois ele ter um lucro, principalmente também para o planeta com as energias limpas e renováveis, né, no caso de um sistema solar fotovoltaico? Na verdade, acho que a quebra de paradigma ela começou a ser feita já, né? Então a gente já está numa realidade um pouco diferente aí de 2, 3 anos atrás, onde nós começamos aí numa antiga operação. Nós falávamos de agronegócio final de 2016, início de 2017, onde de fato tínhamos um paradigma, né? Então eu acredito que hoje já é algo muito mais gritante por dentro dentro da operação de um produtor, né? Que a gente tem aí os micros, pequenos, médio, grandes e os gigantes, né? Então hoje, com o próprio banco exigindo o selo verde, né? Então, o que seria esse selo verde? É justamente a produção sustentável, né? E onde entra a energia limpa e renovável. Então, acho que já é algo que a gente, com a ajuda de instituições aí, públicas e privadas, a gente acabou conseguindo quebrar de alguma maneira, né? Então, acho que essa transição dentro do agronegócio, ela já se iniciou. Tá certo. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu quero me despedir do Roberto Valer, lá em São Paulo. Roberto, obrigado pela presença ao vivo conosco. Esperamos revê-lo em nosso próximo evento presencial, hein, Roberto? Suas considerações finais. Bom, mais uma vez quero parabenizar aqui a organização do Grupo FGG por este evento tão legal. Estou acompanhando, eu gosto muito de como cada fabricante, distribuidor traz novidades, né? Porque é muito importante para que lá os integradores, principalmente, consigam, né, também melhorar o serviço, oferecer novas soluções. Então, infelizmente, hoje não consigo estar lá com vocês, mas espero que, acho que o próximo fórum em Goiânia, não lembro muito bem, espero já estar com vocês, vacina para todo mundo, e vamos lutar por esse PL 529. Maravilha, obrigado Roberto Valer, Guilherme Nagamini, obrigado pela presença conosco. Bom, hoje o teu cachê é dobrado, né, porque você está de manhã e está de tarde, né, não tem problema, depois volta com a gente aqui também. Obrigado pela presença conosco aqui, L8 Energy, Guilherme Nagamini, muito obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, eu que agradeço a atenção de todos, tá? Estou disponível para quaisquer dúvidas, tá? E também, né, se vocês puderem assistir hoje à tarde a palestras específicas sobre telha e filme fino, eu agradeço. Eu quero dar um recadinho aqui aos nossos congressistas, daqui a pouquinho a gente vai ter aquele intervalo para o coffee, aproveitem para fazer um network aqui com nossos palestrantes, com todo o pessoal que está aqui, né? Aquela troca de informações, isso é muito importante. Ricardo Saraiva, obrigado pela presença conosco, Edmond aqui com a gente, uma alegria, muito obrigado, brilhantando também o nosso evento aqui, obrigado. PC, obrigado Grupo FRG aí, obrigado a todos aí os ouvintes, né, que está aqui com a gente aqui, pessoal aí na internet. E assim, um recado que eu queria deixar, né, em relação a Edmond, mais uma vez aí, para quem não conhece, né, procure saber um pouco mais, procure saber a proposta da Edmond, né, e se você quer saber aí uma maneira de você escalonar vendas,
né, com uma plataforma no conceito white label, né, procure a gente, que a gente, sem sombra de dúvidas, tem uma solução e pode ajudar com isso. Tá bom? Obrigado, gente. Eu peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Falamos aqui com Ricardo Saraiva da Edmond, Guilherme Nagamini da L8 Energy e o nosso professor Roberto Valer da PHB Solar. Estamos encerrando o painel Mercado, Lançamento e Tendências dos principais players do Brasil e do mundo.